Muito boa tarde a você que nos acompanha no nosso videocast aqui do Lance Notícias. Hoje a gente está recebendo o Tenente Maltafia, o Cabo Marcos e o Cabo Diego, que vão falar com a gente sobre o Corpo de Bombeiros aqui de Prudentópolis. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. Tenente, como que funciona o quartel aqui de Prudentópolis? Então, hoje aqui em Prudentópolis é um pelotão de bombeiros, né? A gente está subordinado à companhia que fica em Irati, que é a comando hoje da Capitã SPAC. Eu, Tenente Maltaca, sou responsável pelo comando aqui do Corpo de Bombeiros de Prudentópolis. E a gente tem a equipe aqui, uma equipe de serviço, né, que trabalha em regime de prontidão, 24 por 48, 24 horas de serviço por 48 horas de descanso. E ficam ali a pronto emprego, que a gente fala, né, com um caminhão, uma ambulância, né, viaturas para atender as ocorrências da cidade. Junto com isso, né, a gente tem aqui o pessoal que veio comigo, né, o Cabo Marcos, por exemplo, que trabalha no administrativo, né, durante o expediente da corporação, que me auxilia, né, nos trabalhos de escala, né, recursos humanos, administração do quartel, né, compra de materiais, prestação de contas, e também o Cabo Diego, que trabalha no setor de análise e vistorias, né, dos estabelecimentos comerciais da nossa cidade, nossa região aqui. E quais são os tipos de ocorrência que mais têm acontecido aqui na região no momento? Aqui a gente tem os entroncamentos das rodovias, né, então a gente tem muitos acidentes rodoviários e nessa época do ano, principalmente, a gente tem muitos incêndios ambientais, né. Até se o pessoal quiser comentar aí dos incêndios, eu acho que é interessante, que é uma época do ano bem quente, bem seca, né, e dá bastante trabalho para a corporação. Eu vi que teve 4 focos de incêndio nesse final de semana. Como que foi essas ocorrências? Eu vi que vocês fizeram até um alerta pelos stories do Instagram, né? Muito boa tarde a todos. É com alegria que a gente está aqui, né, para falar sobre o Corpo de Bombeiros e do Paraná e de Prudentópolis também, né. Então, sobre esses incêndios ambientais que aconteceram, né, foi uma situação atípica, porque aconteceu os 4 ao mesmo tempo ali, né. Então, como a gente só tem um caminhão, né, então a gente tem que contar com o apoio das outras entidades que estão por aí para ajudar a gente, né. Então a gente foi no que considerou, assim, que tinha mais risco, né. Aconteceu, assim, bem todas as ligações ao mesmo tempo ali, né. Então o nosso caminhão foi, atender um incêndio lá, a nossa caminhonete, que também é equipada com equipamento de combate a incêndio ambiental, foi atender o outro, e daí no terceiro incêndio a gente pediu apoio para o caminhão-pipa da prefeitura, e o quarto incêndio foi a concessionária, porque era próximo à rodovia. Aí a gente conseguiu resolver todos ali, mas foi um momento assim de que não acontece sempre, né, de entrar 4 incêndios ao mesmo tempo, né, foram todos ambientais, mas 2 deles, né, tinha risco de ir pra serraria, né, tinha serraria próximo. Aí foi um pouquinho complicado, mas a gente resolveu lá tudo. E como que a população pode ficar mais alerta com esses incêndios ambientais? Então agora, como passou o inverno e o inverno é rigoroso, né, foi um inverno bem rigoroso na nossa região, então a vegetação tá toda bem seca, né. Então qualquer um ali que passa, joga uma bituca de cigarro ou mesmo coloca fogo ali para limpar um terreno e as coisas acabam saindo do controle e se alastrando, né. E o pessoal liga lá, 193 e solicita, né, apoio, né, para o combate, né, desses incêndios. Mas o pessoal tem que tomar cuidado, né, geralmente se é um incêndio, vai fazer ali um incêndio controlado, pode ligar ali para o corpo de bombeiros informando, né, porque a gente agora também já está bem, assim, com tecnologia, né, que o pessoal consegue ver lá em Curitiba, lá o foco de incêndio em Prudentópolis. Então, às vezes vem de lá, né, lá de Curitiba vem uma mensagem aqui para Prudentópolis: "Ó, verifique tal local tem um foco de incêndio". E o corpo de bombeiros às vezes desloca, e às vezes é longe, lá no interior. Por exemplo, lá no Tijuco Preto ou se não lá mais para o norte do município. Aí a gente tem que ir lá ver, para ver se é realmente um incêndio, assim, que aconteceu, que precisa de intervenção, ou às vezes é uma queima controlada que a própria pessoa está fazendo, né. Então, por exemplo, no interior, quem vai queimar lá, fazer uma queimada controlada, que a gente sabe que no interior o pessoal faz, pode dar uma ligada ali no 93, a gente tem número do WhatsApp também, que depois a gente passa o número para vocês aqui, né, para o pessoal informar, né. Às vezes às vezes a gente vai, assim, lá para o interior para verificar uma coisa e acontece uma outra coisa aqui que realmente precisa, sabe. Então algumas questões nesse sentido. E também o pessoal, assim, principalmente nos fins de semana que acontece bastante, né, a criançada não tá na escola,
Aí eles passam e metem fogo nos terrenos, né? Tem o caso também de muitas pessoas fazerem a limpeza do terreno baldio na cidade, né, na área urbana, né. A gente pede para que evite isso, né, porque muitas vezes a pessoa acaba perdendo o controle daquela queima, né, e prejudicando, né, passando para a vizinhança, edificações próximas, né, então é arriscado. A gente pede, né, que nessa área evite, né, ainda mais com esse tempo, né, tá quente, tá seco, né, a gente teve muita geada, então o mato tá bom de pegar fogo, né. Então o ideal seria evitar essas queimas meio sem controle, né, que pode perder o risco e acabar dando trabalho aí ou um prejuízo um pouco maior para a vizinhança, para a população. Boa tarde, tudo bem? O pessoal, hein? Eu estava de serviço no sábado aí, foi bem atípico essa situação de entrar. A gente tá há 14 anos aí na profissão e foi bem atípico entrar assim 4 ocorrências de incêndio juntas, né? Praticamente deu aqui uns 10, 15 minutos de diferença uma da outra. Então, a gente é um efetivo reduzido, né, que a gente atende. O município é muito grande, né, então a gente atende a área do município de Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí, né, então é bastante grande. Então daí a gente se desdobra, né, e conta também com as outras entidades que nos auxiliam também, né, a prefeitura, né, que tem o caminhão-pipa, a Via Araucária também, né, tem um outro caminhão-pipa. Então foi uma situação bem atípica, assim, e a gente fala pro pessoal, né, orientar. A gente sabe que é difícil, né, principalmente as criançadas hoje, né, a gente, né, já foi criança um dia, sabe como que é. Então, o pessoal realmente tá orientando, né, o pessoal a não tá colocando fogo. E sempre que for fazer uma queima controlada, algo do tipo, né, poder estar avisando pra gente já estar ciente que tá tendo um foco de incêndio lá, então a gente já sabe onde que é, né, o local, já fica mais fácil o deslocamento, né. E agora voltando ali para o quartel, como que funciona a rotina de vocês, a questão dos treinamentos, das vistorias? Eu falo um pouquinho sobre isso também. Então, o nosso quartel hoje ali, ele conta com 18 militares, né? Entre cabos e soldados, sargentos, tem 5 sargentos, 3 cabos e o restante soldado. Só que a gente tem um efetivo de 24, que daí tem 5 agentes da Defesa Civil lá que trabalham junto com nós, desempenham a mesma função, trabalham junto com nós no caminhão, mas eles são agentes da Defesa Civil, que são contratados pela prefeitura, e mais um estagiário que ajuda o Diego aqui na vistoria, né? Então tem o nosso comandante, a estrutura é mais ou menos baseada assim, tem o nosso comandante. Porém, como ele está comandando 2 cidades, né, o Tenente Maltaca, então ele não fica aqui no nosso quartel em Prudentópolis, né? Então tem o comandante, depois tem a parte que a gente chama lá sargentiação, que daí é a minha função. Eu trabalho lá na manutenção de viaturas, compra de equipamentos e materiais, alimentação, escala de serviço, que como a escala do pessoal lá é 24 horas, né? Aí a gente tem uma escala lá que tem que ser seguida, né? Tem pessoas que fazem a troca de serviço, que também é autorizado e tal, e daí tem o setor de vistorias. Aí o cabo Diego trabalha lá na vistoria, ele faz análise de projeto, depois ele fala ali sobre a parte da vistoria, né? E daí a rotina do quartel mesmo, o pessoal que tá na prontidão, é a escala de 24 por 48, né? Trabalha 24, folga 48. Daí o pessoal acha, não, a escala é muito boa, né? Nossa, fica 2 dias em casa. Mas se você analisar que você fica, é como se tivesse 3 plantões de 8 horas, né? Aí, então você trabalha 24 e 48, é a mesma coisa se você estivesse trabalhando 8 horas todos os dias da semana, sábado, domingo, segunda e final de ano e Natal e Páscoa e tudo mais, né. Mas, assim, a gente não reclama porque é uma profissão que daí é bem gostosa, assim, de fazer, né, tem reconhecimento do povo, né, do pessoal em geral e tal. Então o pessoal vem lá de todo dia de manhã lá, por exemplo, 8 horas a gente tem a cerimônia da bandeira, né. Então a gente vai lá na frente, eu acho que o pessoal que passa ali na frente vê, né, 8 horas da manhã, que é o hasteamento da bandeira, né. Então a gente presta continência, levanta a bandeira nacional e tal. Depois tem a passagem de serviço, que é onde se reúne a prontidão que está saindo e a prontidão que está entrando para passar as alterações do quartel. Por exemplo, lá uma manutenção de alguma coisa que estragou, uma coisa que aconteceu, faz o feedback das ocorrências que aconteceram no dia, passa todas as alterações ali, um chefe passa para o outro, para que o outro que está chegando nunca, assim, se depare com alguma surpresa: "Ah, mas eu não sabia que tal coisa aconteceu e tal". Então a gente faz essa passagem, assim, se é uma cultura lá do corpo de bombeiros, né,
E em todos os quartéis do Paraná é feito isso. E aqui em Prudentópolis também. Depois fazem o café da manhã, depois tem o teste dos materiais, todo dia, todos os materiais que é utilizado no caminhão, na ambulância lá são testados, né? E daí saem, dá a volta, por isso que de manhã também, né, o pessoal saem, dá a volta com o caminhão e tal, com a ambulância, né, para testar se o freio tá bom, né, para ver toda a parte mecânica ali, né, se tudo tá funcionando corretamente. E depois voltam pro quartel, daí também como a gente é em regime de prontidão, a gente tem que almoçar ali no quartel. Então a gente mesmo prepara o nosso almoço ali no quartel, né? O pessoal lá. Depois do almoço tem um normal, como fosse uma casa, né? Na tua casa ali, por exemplo, você tem que fazer a faxina, tem que lavar os panos, tem que limpar o pátio, então o pessoal faz. E depois dessa faxina, que também não é muito demorado, né? Porque são ali geralmente 5, 6 que está na prontidão, né? Então fica 2 no caminhão, 2 na ambulância, um na caminhonete e um na sala de rádio lá no que atende as ligações, né? Daí o pessoal faz treinamento, né? A gente treina lá para diversas coisas, né? Treina primeiros socorros, treina salvamento de altura, treina combate a incêndio, treina todas as funções que a gente faz, né? O Corpo de Bombeiros 5, assim, funções principais tem, né? Que é a busca, o salvamento, o resgate, o combate a incêndio, que é o principal, e qual que eu falei lá? E o socorros de urgência, né? Então essas são as 5 principais atribuições ali que a gente, né, tem que estar bem preparado, por isso que a gente faz o treinamento. Sempre quando acontece, a gente tem que chegar no local lá e conseguir resolver a situação, né? Então faz o treinamento. Depois à tarde, lógico, né? Quando tem a ocorrência, né? Por exemplo, entra a ligação lá no quartel, alguém liga lá o 93, né? A gente tem um protocolo a seguir também, né? Por isso que geralmente se solicita todas as informações ali de endereço, né? Primeiro pede a pessoa manter a calma e conseguir passar tudo, né? É, todos os dados da ocorrência, né? Para fazer a triagem. Isso demora em torno de uns 2 minutinhos ali. E a partir do momento que ele triou a viatura, né, por exemplo, às vezes o pessoal fala, não, uma viatura demora para chegar e tal. Às vezes é pela distância, porque a gente tem, depois que faz a triagem tendo o telefone, a gente tem 1 minuto e meio para sair a viatura do quartel, sabe? Independente do que você está fazendo, se você está almoçando. Eu acho que muita gente acha também que aquele bombeiro que tá falando no telefone é ele que vai. Que vai E sair. não, né? Aquele cara que tá no telefone, ele tá pegando as informações e naquele mesmo momento ele já tá avisando a equipe do caminhão, por exemplo, que vai pra ocorrência, né? E aquela pessoa vai ficar no telefone. Então é por isso que tem essa demora aí, talvez, também um pouquinho, né? E uma característica que eu acho interessante do Corpo de Bombeiros é que tocou o alarme, né, pra ocorrência, a gente para o que estiver fazendo e vai. O cara pode estar almoçando, o cara tá no meio do banho lá, larga tudo e se equipa e vai, né? Eu acho que isso é uma característica que acho que só nós temos, né? Entre outras, claro, não cada um é cada um, né? Mas isso é uma característica nossa de qualquer lugar do Brasil, que está do mundo aí, é assim que funciona. Acho que uma coisa que a gente sempre vê é nos filmes, né? Eles estão lá, param tudo e saem e descem naquele caninho lá. Exatamente isso. Algo que acho que marca muita gente ver isso em filme, em série, tudo. Eu acho que isso é natural de qualquer bombeiro, né? De qualquer. Para tudo e vai pra ocorrência. E quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado aqui na cidade, na região? Olha, acho que os maiores desafios nossos aí realmente o município é grande, né? Ele é grande, então às vezes é difícil o deslocamento, né? O acesso até a local da ocorrência, né? Principalmente as nossas estradas, aí o município é muito grande, área rural, né? Eu acho que uma das características maiores seria essa questões. Pra você ter uma ideia, né? Se a gente pegar lá da divisa, ali onde pega Inácio Martins, Guarapuava e Prudentópolis, até o outro lado, Turvo ali, eu não sei, mas deve se ir pelas estradas de chão ali, deve dar uns 200 quilômetros quase, sem imaginar, daqui a Curitiba, né? Então ele é um município que não é tão largo assim, mas ele é mais compridão, né? E daí mas a gente atende também ali Guamiranga, né? E Ivaí também, a gente chega lá no final de Ivaí, lá às vezes um incêndio ambiental, você demora 2 horas e pouco para chegar no local, né? E não tem outro corpo de bombeiros mais próximo. O Prudentópolis que é mais próximo. Eu vejo que Esse é um desafio. Desculpa, Marcos. Eu vejo que um desafio também da região aqui a gente tem muitos bombeiros que não são
de Prudentópolis, né? São de Curitiba, são de outras cidades. E eles ficam viajando para cumprir o serviço, né? Então, um desafio nosso, né? Já deixo aqui até um convite para a população de Prudentópolis, né? Que queira conhecer um pouco mais do trabalho do Corpo de Bombeiros, né? E quem sabe se tornar um bombeiro, né? Vir a trabalhar conosco. Porque seria muito interessante que a gente tivesse bombeiros que são da cidade, né? Que trabalham, que morem aqui e trabalhem aqui também, né? A gente teve um concurso recente, né? Então, infelizmente, agora não dá para se inscrever, né? Mas fica o convite para as próximas edições, os próximos concursos públicos que a população de Prudentópolis, né, venha conhecer, caso se interesse, né? Venha trabalhar conosco. E se as pessoas precisarem de vocês, quais são os contatos além do 193? Quer passar? Pode passar. Então tem o pessoal pode ligar o 3446-2427, nesse número tem um WhatsApp também, né? Pode mandar o WhatsApp, vai cair lá vai cair lá na parte operacional, né? Então a pessoa manda o WhatsApp lá, quem atende lá já responde na hora, ele tá sempre com o telefone ali, ó, sempre tá carregado o telefone e sempre tá funcionando. Então é o 193, a gente chama, é uma máscara, né? Então se você liga 193, ele cai no mesmo número. Mais o 3446-2427 é o que tem o número do WhatsApp. E daí a gente tem o número da vistoria, que O nosso número da vistoria lá é o WhatsApp também, né? Que também já facilita. É o 99977-7307. 99977-7307. Então, o pessoal ali, então tem duas maneiras ali, né? Então, de ligar o 3446-2427, às vezes para uma emergência, né? 193 para uma emergência. Então, para nós facilitou bastante com a entrada agora, né? O pessoal com a internet pro interior e tudo mais, então facilitou mais, que eles podem mandar localização e tudo mais. Então, para nós, o deslocamento ficou mais fácil, né? E ir para a vistoria, que é a área que eu trabalho ali, é o WhatsApp 99973-7703, né? E dessa parte nossa da vistoria é um pouquinho mais, como eu dizia, a parte burocrática do bombeiro, né? A gente trabalha com a questão da prevenção, né? Se você vai num lugar lá, você vai ver a flechinha lá de saída, a iluminação de emergência, o extintor, né? Então a gente faz essa parte ali que é com os estabelecimentos comerciais, os edifícios nossos de unifamiliares, né? E a análise do projeto, né? Que também a gente faz uma demanda por aqui, né? você imagina aqui em Prudentópolis, e a gente atende também Bitu, e também não, Bitu não, é Guamiranga e vai. E vai, né? São duas empresas que tem. Aqui, o Prudentópolis chega, acho que 6.000 CNPJs em funcionamento, e vai, se eu não estou enganado, e vai, acho que uns 4, e a língua Miranda 2.500, gira em torno de 2.500. Então é bastante coisa. É mais de 10 mil. Mais de 10.000. Então a demanda nossa ali do setor é bem grande, assim, né? Então tem questão de análise de projetos, né? Você entra ali numa fila, né? Vai tendo a demanda, vistorias também. Hoje a questão da vistoria facilitou também bastante com a portaria 49, lá, que é a questão de encaixes de comércio de risco, de baixo risco, né? Então facilitou para estar retirando o licenciamento, né? Que é aquele licenciamento anual nosso, que todo o comércio necessita, né? Então a gente trabalha junto ali, em conjunção com a parte da prefeitura também, né? Setor de alvará, vigilância sanitária. Então a gente sempre está em contato com o pessoal da prefeitura junto ali, né? E agora, pra gente finalizar, vocês querem deixar alguma mensagem pra população, falar mais alguma coisa? Eu agradeço vocês a participação aqui, né? O convite para a gente vir aqui falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros. Gostaria de deixar o Corpo de Bombeiros de Prudentópolis à disposição da população, né? O que precisarem, estamos à disposição. Quiserem conhecer, se quiserem ver como é que funciona, né? A atividade do Corpo de Bombeiros, nosso quartel está de portas abertas. A gente agradece vocês também por terem vindo, por terem vindo falar sobre esse trabalho, que é um trabalho tão importante para a comunidade. A gente agradece em nome do Lance Notícias. Acho que vamos lembrar já para dar início, né? A nossa campanha de Natal, né, Marcos? Aproveitar. A gente pode, como já conversamos, podemos marcar aí futuramente pra gente conversar, né? Tem a campanha ali do final do ano, né? O Natal das Crianças, né? Que a gente arrecada os doces, né, mas isso fica para uma próxima oportunidade, né? E a gente agradece aí, né? Essa proximidade, é bom pra gente ter a proximidade com a imprensa, né? Pra vocês mostrar, o povo também gosta de ficar sabendo do que acontece, né? No município também, né?
Então é importante para nós, é importante para vocês, é importante para o povo saber, né, que a gente participa de uma comunidade e é bom aí para todo mundo estar integrado, né. E como o tenente falou, né, a criançada aí que adora bombeiro, né, se quiserem chegar lá no quartel do corpo de bombeiro, chega lá e fala: "Ah, quero ver o caminhão", o pessoal mostra o caminhão lá, mostra a ambulância, mostra o quartel. Então a gente falar que a gente está próximo da população, quando qualquer pessoa precisar aí, só ligar o 93, mandar uma mensagem no WhatsApp lá, que a gente vai atender lá, porque essa é a nossa missão aí, tá certo? Então, muito obrigada a vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, agradeço muito pela atenção. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, @LancePrudentópolis, e pelo nosso site, www.lanceprudentopolis.com.br. E não se esqueça, o nosso lance é você!